Todos os dias fazemos escolhas. Escolhas boas e, infelizmente, escolhas não tão boas. E lá na frente, essas escolhas não tão boas faz com que a gente pare e pense: realmente, se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria a escolha que eu fiz. Em Gênesis capítulo de número 6, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de haver feito o homem. E a pergunta é: Deus, sendo todo-poderoso, ele se arrepende? Veremos então. Em Gênesis capítulo de número 6, o verso 5, diz assim a palavra do Senhor: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Todos os dias fazemos escolhas e, infelizmente, muitas dessas escolhas nós nos arrependemos. Mas Deus, conhecendo o passado, o presente e o futuro, Deus, ele se arrepende? Olha o que diz a palavra do Senhor no Salmo de número 102. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Tiago, capítulo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então, por um lado, nós vemos a Bíblia falando que Deus, ele se arrependeu de haver feito o homem. Por um outro lado, nós vemos esse Deus que a Bíblia diz: Tu és o mesmo, que no Senhor não há mudança e nem sombra de variação. Então, como explicar essa aparente contradição? Uma das coisas que nós devemos levar em consideração é que a Bíblia muitas vezes ela apresenta figuras de linguagem. E uma dessas figuras de linguagem é uma palavra grega chamada antropopatismo. Isso mesmo, a palavra antropopatismo. A palavra antropopatismo é a junção de duas palavras. A palavra antropo, que significa homem, e a palavra patismo, que está ligado a sentimento. Então, qual que é o significado de antropopatismo? É atribuir sentimentos humanos a Deus. Então, quando a Bíblia diz que Deus ele se arrependeu, está atribuindo sentimentos humanos a Deus. Quando nós tomamos decisões e nós nos arrependemos, como que nós nos sentimos? Então a Bíblia está querendo dizer isso, como que Deus estava se sentindo. Então nós, quando tomamos decisões e nós nos arrependemos, nós nos entristecemos com aquela decisão que a gente tomou, nós lamentamos a decisão que nós tomamos. Então é disso que a Bíblia está dizendo. A palavra arrependimento na Bíblia traduz algumas palavras hebraicas, geralmente provenientes da raiz Naham. Dependendo do contexto de cada referência bíblica, tais palavras podem significar mudança de ideia, mudança de atitude, mudança de plano, entristecer, lamentar e até mesmo confortar
ou tranquilizar alguém em relação a um determinado acontecimento. Números 23, ele acaba com toda dúvida, porque diz aqui, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Quando a Bíblia diz que Deus ele se arrependeu, está atribuindo um sentimento humano à frase louvado seja Deus, porque nós sim, nós nos arrependemos, mas o Senhor ele se entristece, ele lamenta com a situação em que o homem se encontrava. Louvado seja Deus, em Gênesis capítulo de número 6.